Bom dia, meu irmão, minha irmã. Iniciamos mais um estudo para a nossa escola dominical deste domingo, dia 12 de setembro do ano de 2021. Inicialmente, eu te convido para juntos fazermos uma oração. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Pai, que a Sua palavra seja luz nos nossos caminhos, nos nossos corações, mente, alma e espírito. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de juntos aprendermos mais sobre a Sua palavra. Pai, nos ajude, nos ilumine, nos proteja a nos mantermos firmes no propósito de alcançar a sua plena semelhança, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós continuaremos, na verdade, o nosso estudo sobre integridade e ética. Lembrando que a integridade é a característica daquele indivíduo que é único em diferentes espaços, ele não é dividido, ele é íntegro, ele é o mesmo na escola, no trabalho, em casa, na família, na igreja, perante Deus, perante os homens, ele é um ser íntegro. E a ética é essa qualidade de poder analisar todas as regras morais, tudo aquilo que é estabelecido pela moral, segundo uma luz, um posicionamento mais clareador. No caso da ética cristã, clareado pelos ensinamentos de Cristo. E aí é o nosso caso. Então, continuando, eu quero lembrar aos irmãos que o texto base está em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 6. Nós vamos falar um pouquinho hoje da busca da integridade da ética pelo cristão. Quando nós decidimos por Cristo, nós passamos a usar as ferramentas para o nosso dia a dia, não as humanas e não as ferramentas do mundo, e sim as ferramentas cristãs, as ferramentas presentes na palavra. Nós esquecemos ferramentas humanas e carnais. Paulo, em Efésios 6, versículo 12, já dizia, vou ler todinho o texto para os irmãos para a gente só recordar. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Por isso as nossas ferramentas não devem ser humanas nem carnais, a luta é outra. Nós temos que lutar sim contra os principados. Senhor Jesus, sempre nos abençoe. Contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. E como que nós, habitantes da terra, alcançamos humanamente os lugares celestiais? Através da nossa oração, iluminados pela palavra. Então, Paulo já nos ensinava que a luta sendo uma luta espiritual, somente se ganha com o homem espiritual, através de oração, jejum, palavra, reforma íntima, melhorando os nossos comportamentos. Deus nos abençoe nessa batalha. Irmãos, que importante. Então, qual é a nossa ferramenta? É a oração, através da palavra, pedindo sempre a Deus sabedoria nos nossos atos. É buscar não a Bíblia como um oratório, mas a Bíblia como algo repleto de um instrumento, na verdade, repleto de ensinamentos de Deus, onde contém a palavra e também bons exemplos. Então, nós temos que buscar os exemplos dos homens e mulheres apresentados na Bíblia, aprender com eles. E lembrar sempre, irmãos, tão importante como aquilo que nós encontramos na palavra em Atos, capítulo 15, versículo 28. Pareceu bom
ao Espírito Santo e a nós. Então vamos observar a ordem, pareceu bom. Primeiro ao Espírito Santo, em consequência disso a nós, e não o inverso. Se a nossa vontade humana se sobrepor à do Espírito Santo na nossa busca de santidade, se nós tentamos perverter a palavra em benefício das nossas vontades, ela não é o que parece bom a Deus e ao Espírito Santo, e sim a nossa vontade humana. Por isso, tão importante seguir o conselho do nosso amado Jesus. Orai e vigiai os seus pensamentos, as suas vontades, a que ponto você está as submetendo à vontade do Espírito Santo. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21, está escrito que, pois, estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens, porque também a mesma ordem, primeiro aos olhos do Senhor, depois aos olhos dos homens, mas o correto, fazer o correto aos olhos do Senhor, com certeza implica em você ter uma correta atitude diante dos homens. Estou dizendo de coisas básicas como pagar suas dívidas, se comportar integralmente, como nós vimos, você é sempre o mesmo, na frente, atrás das pessoas, na vida em público, na vida em sociedade, na vida em familiar, diante de Deus. Essa é a ética presente em Hebreus, capítulo 13, versículo 18. A ética da consciência limpa, e não existe nada mais precioso do que uma consciência limpa, principalmente perante o nosso Senhor Deus, Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão, nesse domingo. Deus te abençoe, rumo à santidade. Deus guia os nossos passos e continuamos avante. Tropeçamos, nos erguemos, sacudimos a poeira e avançamos. O importante é nunca desistir. O amor de Deus é presente na sua vida de forma poderosa. Um beijo a todos.